Contemporâneos de uma geração profética. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando vires todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus capítulo 24, versículos 32 a 34. O povo de Israel é a fonte de todos os projetos para resgatar a humanidade das garras de Satanás. A geração profética é Israel hoje restaurado em seu novo estado, desde 1948. Hoje, 14 de maio de 2025, completando 77 anos. Segundo a predição de Jesus, esta geração não passará sem que tudo relacionado à segunda vinda de Cristo aconteça. Mateus 24, versículo 34. Jesus usou a figueira produtora de figos alimentícios para ilustrar o povo de Israel. Assim como a figueira no inverno fica sem folhas e com aparência de morta, figurou Israel durante o seu exílio entre as nações a partir do ano 70 até o ano 1948, isto é, o exílio que durou 1878 anos, quando o presidente brasileiro da ONU, Oswaldo Aranha, na Assembleia da Organização das Nações Unidas, decidiu, com o voto Minerva, a restauração do novo Estado de Israel, cumprindo a profecia de Isaías 66, versículo 8, que diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma nação num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Isaías 66, versículo 8. No primeiro século do cristianismo, o apóstolo Paulo preveniu a dispersão, ou seja, o apóstolo Paulo previu a dispersão de Israel para as nações para dar lugar à salvação dos gentios. Romanos 11, versículos 11 e 12. O inverno da figueira. Israel teve durante 1878 anos em exílio. A partir do dia 14 de maio de 1948, a figueira Israel começou a brotar folhas, anunciando que o verão da vinda de Cristo está próximo. Mateus 24, versículos 32 e 33. No ano 2018, a figueira Israel completou 70 anos. Em maio de 2025, a última geração de Israel está completando 77 anos. No Salmo 90, Moisés disse que a média da geração a média de uma geração é de 70 anos, mas pode ir até 80. Salmo 90, versículo 10. Em 2028, a última geração de Israel completará 80 anos. Jesus disse: em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? A guerra de Gog e Magog, Mateus 24, versículo 28. As aflições dos últimos dias e o escurecimento do sol, Mateus 24, versículo 29. A vinda de Cristo para as nações, Mateus 24, versículo 30. Os anjos buscando e ajuntando todos os judeus de todas as partes do planeta, Mateus 24, versículo 31. Ajuntando o povo de Israel, para onde e para quê? Apocalipse 12 diz que Deus preparou um lugar para refugiar o povo de Israel fora do alcance da besta apocalíptica.
durante os 3 anos e meio da grande tribulação. Apocalipse 12, versículos 6 e 14. Alguém teve visões do grande dragão vermelho na atmosfera brasileira, naturalmente provocando a grande crise política pela qual este país passa. Na nossa percepção, deduzimos que o diabo vem tentando destruir o Brasil para Israel não ter lugar de refúgio, pois Satanás, com a grande tribulação, planejou liquidar com todos os judeus do planeta. Agora, provavelmente, vendo no Brasil esse lugar de refúgio para Israel, vem tentando destruir este país para deixar Israel sem lugar de refúgio. Só que quem escolheu foi Deus e nada muda. Com base em fatos históricos entre Brasil e Israel, os acontecimentos dos últimos dias vêm despertando em nós algumas perguntas. Vamos a alguns relatos históricos. O nome Brasil está na língua hebraica, escrito Barzilai. No tempo do rei Salomão, cerca de 1000 anos antes de Jesus nascer, parte dos judeus habitaram regiões do Brasil, na Amazônia e em outras regiões. Particularmente, creio que foram os judeus que construíram a cidade de Ratanabá e outras na Amazônia. Sinais deixam transparecer que os índios e demais povos na América do Sul são prováveis descendentes do povo de Israel. Outro fato histórico foi Deus usar o brasileiro Oswaldo Aranha para decidir com o voto de desempate a restauração do novo Estado de Israel em 14 de maio de 1948. Fomos informados que geólogos em escavações em terras indígenas encontraram objetos com símbolos judaicos. Um fato curioso nos nossos dias tem sido a imigração de multidões de povos de países sul-americanos, em destaque a Venezuela, imigrando-se para o Brasil. Ou seja, emigrando-se da Venezuela para o Brasil. A internacionalidade da última geração. A história dos 3 templos e a Igreja de Cristo. O primeiro e o segundo templos em Jerusalém estiveram limitados por Deus como sede das orientações espirituais exclusiva para os judeus, ou seja, os centros do judaísmo. Como substituta dos 2 templos, aliás, como a igreja substituta dos 2 templos, Jesus criou a sua igreja influência internacional, não mais limitado somente ao povo de Israel. A última geração de Israel, oficializada o seu início em 14 de maio de 1948, com a criação do seu novo Estado após o exílio entre as nações, tem como tarefa a substituição do terceiro templo em Jerusalém, o qual, após ser utilizado pela besta apocalíptica, Cristo virá e fará dele, juntamente com a sua igreja, a sede do comando mundial durante o milênio ou durante o reino milenar de Cristo. O tempo do primeiro templo foi do ano 957 até o ano 586 a.C. O segundo templo foi do ano 516 a.C. até o ano 70 depois de Cristo. O destaque em relação ao segundo templo e a igreja de Cristo foi que, no momento em que Jesus expirou na cruz, o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo. Naquele momento, Deus deixou o Santo dos Santos, isto é, o templo de pedras, para habitar nos templos do Espírito Santo que passaram a formar a Igreja de Cristo. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 3.
A partir daquele momento, o segundo templo passou a não ter mais razão de ser, e por isso no ano 70 foi destruído e o povo de Israel saiu temporariamente da sua história para retornar com a criação do seu novo Estado em 1948. Israel ficou no exílio entre os anos, entre as nações, isto é, durante 1878 anos. A partir do dia 14 de maio de 1948, Israel deu início à sua preparação no projeto de Deus para retornar à sua história logo após a igreja encerrar o seu ministério com o arrebatamento. Pois nenhum dos projetos de Deus invade o tempo do outro. Com isso, Israel retornará oficialmente à sua história no tempo do Império do Anticristo. O império misturado com o ferro e o barro, figurado nos pés e nos 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo 33. Segundo Daniel 2,33, o anticristo procederá do sistema romano. Com base nas evidências dos sinais, hoje perguntamos, será ele o Papa Leão XIV? É preciso estarmos atentos comparando o seu comportamento com as profecias cumprindo-se nos nossos dias.